essa decisão, ela entra no contexto do que a gente estava falando um pouquinho mais cedo hoje aqui no live, né, Elisa? Tem sim um desconforto dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive entre alguns magistrados que têm votado junto com Alexandre de Moraes, referendado as decisões dele em plenário com a rigidez excessiva de algumas medidas. A gente já trouxe isso amplamente aqui. Uma das decisões que alimentou aí esse desconforto foi justamente aquela relação de medidas cautelares que tinha sido apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, aquela que depois demandou esclarecimento, que tinha definido a colocação da tornozeleira eletrônica e a ideia, e ficou ali no ar, lembra aquela confusão sobre se ele poderia ou não dar entrevistas, porque afinal de contas ele foi na Câmara dos Deputados, mostrou a tornozeleira eletrônica, falou em injustiça e aquilo foi entendido como uma infração das medidas cautelares. Aquela sucessão de decisões vinha já provocando algum grau de desconforto dentro da corte. Quer dizer que os ministros estejam abandonando Alexandre de Moraes e não tenham mais a intenção de referendar as decisões dele, inclusive a prisão domiciliar, por exemplo? Não. Uma coisa não é consequência da outra, que fique muito claro. A gente tem a percepção de que a primeira turma do Supremo respalda a ideia da prisão domiciliar por conta do entendimento de que Jair Bolsonaro, de fato, descumpriu as cautelares. A questão é que as cautelares já eram polêmicas, as cautelares já vinham sendo vistas com uma dose excessiva de subjetividade. Esse termo costuma ser utilizado com muita frequência quando a gente conversa com pessoas envolvidas nessa discussão, que as medidas eram subjetivas, não fica claro o que Jair Bolsonaro pode ou não pode fazer e o resultado acaba sendo que ele tem que se calar para não correr o risco. E isso é usado pelo grupo político dele para fazer protestos como o que a gente viu ontem no Congresso Nacional. O pessoal coloca um esparadrapo na boca e diz: estamos sendo amordaçados. Mesmo que de maneira indireta. Então, esse tipo de critério gera, sim, algum desconforto dentro do Supremo Tribunal Federal. E as críticas a medidas rígidas demais, como aquela proibição de conversas entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que a gente estava falando mais cedo, também. Então, como a gente estava pontuando agorinha, e acho que a apuração do Uribe vai exatamente nessa mesma linha, tem um movimento aí hoje para distensionar um pouco que seja. Alexandre de Moraes, em momento algum, recua. Ele, de forma alguma, está colocando em questão a decisão dele da prisão domiciliar, mas ele diz: olha, estou autorizando previamente toda a família próxima dele a frequentar livremente a residência em que ele está em prisão domiciliar. É um gesto, é uma ideia de que, olha, pera lá, né? Ele tomou uma atitude que justifica a prisão domiciliar. Não se trata aqui de uma escalada excessiva na caneta do ministro Alexandre de Moraes. É essa mensagem que tenta vir, no meu entendimento, claro, com essa nova decisão de hoje trazida aí pelo nosso Gustavo Uribe. Estamos aqui, portanto, com o Gustavo Uribe ao telefone, com a Clarice Oliveira e também temos a Luísa Martins, nossa analista aqui da casa. Opa, já aparecendo aqui em tela. Bem-vinda, Luísa, ao Live CNN. Aliás, o Uribe acabou de falar do você aqui, sobre as apurações que vocês fazem. O Uribe está com a gente ao telefone ainda e ótimo agora tê-la também presencialmente, Luísa Martins. Quero entender com você qual o impacto dessa decisão de Alexandre de Moraes e principalmente se isso já era previsto, né? Essa questão de, puxa vida, pelo menos a família haveria de ter alguma liberdade. O documento libera e também diz que não precisa, para essas pessoas especificamente, de uma autorização prévia. Oi, Elisa. Bom dia para você, para todos que estão conosco, Clarice, Uribe, que está no telefone. Elisa, mesmo quando alguém é preso em regime fechado, existe uma margem ali para visitação. Então, não teria por que ser diferente em uma prisão domiciliar. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes me parece que faz até um aceno à família Bolsonaro ao liberá-los não só para visitar, né, o ex-presidente, conforme seria ali de direito, mas também dispensar que toda vez que algum deles quiser visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha que fazer um pedido específico ali para o STF, no caso especificamente para o ministro Alexandre de Moraes. Ele já deixa essa liberação autorizada, né, desde logo. Então, isso até acaba sendo
uma economia de tempo para o próprio ministro Alexandre de Moraes, que sabemos todos já está com o gabinete ultra, mega, hiper carregado tem muitos processos ali para despachar e aí vai ficar... A gente já viu, na verdade, desde ontem, né, Elisa, uma profusão ali de petições junto ao STF de políticos, familiares, né, e outras pessoas querendo visitar o ex-presidente na sua casa aqui em Brasília, onde ele cumpre a medida domiciliar. Então, se cada vez que Flávio ou os netos quisessem ir visitá-lo, eles teriam que pedir uma autorização individual ali, específica, para o STF, isso seria até, comprometeria até a eficácia de outros processos, né? Então, ele já deixa isso tudo liberado desde já. Havia já, de fato, uma previsão de que pelo menos para os familiares, essa autorização poderia, de fato, vir por parte do ministro Alexandre de Moraes, justamente por conta disso que eu falei, né? Até quem cumpre um regime mais severo, né, de prisão, quem já cumpre a pena definitiva, por exemplo, né, ou quem está em prisão já na execução da pena após a condenação, essas pessoas também têm ali uma certa margem para receber visitas, né, no estabelecimento prisional. Então, já era esperado. Me chamou a atenção isso de Moraes dispensar essa necessidade, essa obrigatoriedade que poderia haver de ter que pedir autorização toda vez que quisessem visitar. Eles já têm ali um salvo-conduto, né, digamos assim, uma liberação de antemão, uma liberação prévia para poder comparecer, né, à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Jardim Botânico, em Brasília, sempre que quiserem, Elisa. Luísa Martins, ao vivo com a gente aqui no Live CNN, enquanto nós estamos acompanhando essa decisão. Gustavo Uribe também está conosco aqui em tela com todas as nuances desse assunto. Uribe, e é interessante que existe no documento, pronto, eu já tenho aqui o documento, inclusive, peraí, para que eu possa abri-lo com mais eficácia, para que você consiga, de fato, enxergar esse documento. O que eu quero aqui falar com o Gustavo Uribe, pronto, agora temos aqui, ó. Aqui no documento, Uribe, ele fala, o ministro, autorizo as visitas dos filhos, cunhadas e tudo mais, sem necessidade. E essa frase aqui que é bem importante, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas. E você já deu uma passada por isso, justamente, aqui na câmera 2, com a gente, né, Uribe, explicando sobre questões de celulares e tudo mais. E essa linha é importante porque é justamente nessas nuances que aparecem os debates sobre quais são os limites, né? O que eu posso fazer exatamente dentro ali da residência. Por quê? Uma pessoa só pode ser vigiado para ver o que está fazendo pelo celular se tiver uma autorização da Justiça. E até que e pelo que nós sabemos, ninguém ali que vai visitá-lo tem qualquer liberdade, né? Autorização da Justiça para que tenha o celular vigiado. Então fica essa complexidade também do controle, né, Uribe, para garantia dessas normas que foram impostas. Exatamente, porque foi nessa nuance que você disse, Elizabeth, que deu toda a discussão, né? Decretada, né? Foi nesse nuance que Jair Bolsonaro acabou tendo prisão domiciliar, porque foi feito um vídeo dele, ele não falou nada demais naquele vídeo, mas a interpretação do ministro Alexandre de Moraes foi que foi um jogo combinado de cartas marcadas, que na verdade era para ele aparecer naquele protesto, porque o objetivo do protesto era criticar o Supremo Tribunal Federal e defender o impeachment de Alexandre de Moraes. Então que ele estaria dando suporte de uma maneira indireta ao protesto. A justiça, a Luísa Martins fala muito disso, a justiça não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então não é muito fácil você conseguir chegar a certas conclusões como uma ciência exata. Só que é preciso que as decisões judiciais sejam menos subjetivas possíveis. E houve muita confusão sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, aos poucos, é isso que eu observo conversando com fontes lá do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes vai esclarecendo. E ele faz questão de colocar até em caixa alta nas decisões dele, a Luísa Martins sabe muito bem, para esclarecer esses pontos. Ou seja, nunca proibi Jair Bolsonaro de conceder entrevista. Nunca fiz restrição nenhuma a nada. Mas essa subjetividade acaba alimentando a oposição. O que eu vejo, e acho que a Luísa Martins e a Clécia Oliveira podem trinchar um pouquinho melhor, é um aceno do ministro Alexandre de Moraes, numa tentativa de esclarecer a decisão dele e, ao mesmo tempo, um aceno de diálogo em um momento em que a situação entre a oposição e o Supremo Tribunal Federal não está nada boa.
Lembrando, é preciso reforçar, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acontece no dia seguinte do Ciro Nogueira, certo? Senador da República, aliado de Jair Bolsonaro, ex-ministro da Casa Civil, presidente nacional do PP, que tem um ótimo diálogo com a Suprema Corte, ter autorizado a visitar Jair Bolsonaro. Não foi Flávio, não foi Carlos, foi Ciro Nogueira. Então foi alguém que conseguiu fazer uma ponte entre os dois. Isso mostra que o Congresso Nacional também está nesse diálogo para tentar tensionar os ânimos também no Congresso Nacional. Não pegou nada bem o movimento de obstrução da Câmara dos Deputados e do Senado Federal junto à cúpula do Congresso Nacional. Davi Alcolumbre Mota tem reclamado desde ontem que há projetos estratégicos que não vão ser votados. A oposição, aos poucos, tem querido um diálogo, principalmente com Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre não tem aberto esse diálogo. Então, o aceno dado por Alexandre de Moraes é o seguinte: vocês que são adultos, que sentem e conversem. É praticamente isso, é o momento de conversa. E é o momento de conversa, Elizabeth, no momento em que nós temos o tarifaço e que é preciso também que o governo norte-americano não penalize o setor produtivo brasileiro. Lembrando das restrições, Jair Bolsonaro não pode se aproximar de embaixadas, Jair Bolsonaro não pode mandar mensagens ou utilizar o telefone de terceiros. Então fica a recomendação de que mesmo com a visita dos filhos, sem restrição alguma de pedidos para Alexandre de Moraes, que Jair Bolsonaro não possa utilizar o telefone celular deles. E também a defesa de Jair Bolsonaro tem salientado muito, e a Luísa Martins pode trazer detalhes, de que não haja descumprimento de nenhuma medida cautelar. Então é o seguinte: não fazer vídeos. Flávio Bolsonaro vai visitar o pai, não faça vídeos por enquanto, espere, entendeu? Para que não sejam interpretados pela justiça como algo contra as medidas cautelares. E acho que a Luísa Martins foi no ponto também. É um alívio para Alexandre de Moraes. Você imagine você, ministro do Supremo Tribunal Federal, com um monte de decisão para tomar, chegando diariamente 10, 15 pedidos para visitar Jair Bolsonaro. Tem pedido, minha gente, de empresário, tem pedido de amigo, tem pedido de senador, tem pedido de deputado. Assim ele já economiza um pouco as autorizações que ele precisa dar. Porque é muita gente que vai querer visitá-lo. A gente está falando de Jair Bolsonaro, que é uma grande liderança brasileira, uma grande liderança política, é um fenômeno social e é muito natural que as pessoas, inclusive, em solidariedade, queiram visitá-lo, né? Queiram ir até a casa ali, levar um pouquinho um aperto de mão, um abraço, um pouco de afeto neste momento de prisão domiciliar. Bom, portanto, temos a decisão. Alexandre de Moraes autorizou que filhos e netos visitem Jair Bolsonaro. Expusemos para... Oi. Só um adendo, acabei de falar com o Flávio Bolsonaro, tá? O filho do presidente, ele me disse o seguinte: se Alexandre de Moraes fosse uma pessoa sensata, teria revogado a absurda prisão domiciliar do meu pai. Então, ele vai visitar o pai agora, mas ele tem salientado que Flávio Bolsonaro, o que ele esperava é que a prisão domiciliar não continuasse de pé. É este gancho que eu farei, então, com a Luísa Martins. Porque é justamente isso que a Luísa nos traz, que Moraes descarta recuar nesse quesito de prisão domiciliar, Luísa. Então, isso nos dá a entender que a defesa já está tentando, né, se movimentando para voltar umas casinhas nesse tabuleiro da prisão. Elisa, a defesa, na nota que divulgou na própria segunda-feira, quando houve a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente, já havia anunciado, então, que iria recorrer dessa decisão. Esse recurso ainda está sendo elaborado, né? Ainda não chegou oficialmente ali para o Supremo, mas até ontem a gente vinha antecipando alguns pontos que podem ser alegados pelos advogados do ex-presidente, né? Primeiro, que ele não teria como controlar as redes sociais de terceiros, que ele imaginava estar gravando um vídeo para ser transmitido para os apoiadores ali do ato de domingo em Copacabana, tanto que a sua fala ali no vídeo é muito breve, né? E não tem nenhum tipo de menção ao STF ou ao processo, à ação penal da qual ele é alvo no Supremo. É uma saudação mesmo de boa tarde ali e estamos juntos, né, pela liberdade, algo nessa linha, uma fala muito curtinha. E ele imaginava estar gravando isso para ser transmitido no ato de domingo, mas, segundo a defesa vai alegar, ele não sabia que isso ia ser replicado nas redes sociais dos seus aliados, ou especificamente do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. E aí vai tentar convencer o Supremo de
que agiu de boa fé, porque tão logo viu que esse conteúdo estava no ar ali nas redes sociais de Flávio Bolsonaro, a própria defesa pediu para que o senador excluísse esse conteúdo. O senador disse isso publicamente, inclusive, que deletou a pedido da defesa de Bolsonaro, justamente porque havia um entendimento da defesa de que isso poderia já configurar um descumprimento da cautelar e poderia gerar alguma medida mais extrema em relação ao ex-presidente, o que realmente acabou por acontecer. Elisa, a gente, não é novidade, né, para ninguém, a gente vê isso nos julgamentos que a gente acompanha ao vivo aqui na CNN Brasil, na primeira turma do STF. Moraes tem o apoio da maioria da primeira turma. A gente vê algumas divergências pontuais, outras nem tão pontuais assim, por parte do ministro Luiz Fux. Mas Fux está isolado na primeira turma. Moraes tem o apoio dos demais. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia tendem a sempre acompanhar, né, seguir ali o voto do ministro Alexandre de Moraes, então já há essa maioria prevista, então Moraes tem o apoio da corte. O ministro Gilmar Mendes disse hoje publicamente também em um evento, agora pela manhã, e tem dito também a auxiliares que não há motivo nenhum para recuo e que está descartada nesse momento uma revisão da prisão domiciliar. Só para concluir, esse recurso da defesa possivelmente seja levado ao colegiado, seja levado para julgamento da primeira turma, mas com muito pouca chance de prosperar, Elisa. Muito bem, expusemos aqui então essa apuração da Luísa Martins em relação a Alexandre de Moraes descartar recuo em prisão domiciliar. E já a gente volta contigo, inclusive, Luísa, para falar sobre outra questão, né, do Partido dos Trabalhadores, o PT, que avança no caso contra Eduardo por atuação nos Estados Unidos. Mas isso aí, essa receita de notícia a gente guarda para já, tá, minha querida? Vamos aqui em frente com uma outra questão, de volta ao tarifaço, porque a gente está aqui acompanhando tudo o que acontece, é a nossa vida ao vivo, né? E a gente gosta de ter a sua companhia acompanhando tudo isso. 6 de agosto é o fatídico dia, o dia 1 do tarifaço. Um dos setores, e inclusive a gente vai falar já sobre isso, um dos setores que será impactado, deixa eu voltar aqui um cadinho só para concluir a informação, é o de pescado, tá? Um dos setores impactados é o de pescado, assim como muitos outros. E já aqui no live a gente vai ter uma entrevista falando justamente sobre isso, que é importante ouvir alguém do setor para trazer as impressões ali. E até o campo das hipóteses, né? Como é que vai lidar daqui para frente, né? Quais são as projeções? Oi? O que temos aqui? Espera que eu estou recebendo uma... Ah, temos um entrevistado agora? Que bom, então vamos conversar com ele. Eduardo Lobo, presidente da ABPesca, a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, e já aparece conosco aqui em tela. Eduardo, obrigada demais pela gentileza de conversar com a gente. É importante que a gente possa trazer, porque aqui a gente trabalha sempre com o fato, claro, mas trazer a vida real para dentro da conversa. Como é que vocês projetam? Eu sei que as coisas não começam hoje exatamente, né? Desde o início da notícia do tarifaço, vocês já estavam se arquitetando. O que, na prática, vocês já promoveram de mudanças aí para tentar enfrentar esse tarifaço? Bom dia, hein? Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui, estar na CNN, dando esclarecimentos e trazendo a informação como ela tem acontecido. Como você falou, o momento aconteceu, mas já era previsto há mais de 15 dias. O setor já vem alertando o governo de todas as consequências e tentando um plano de mitigação antecipado, um plano de resgate e auxílio às empresas exportadoras antecipadamente, o que ainda, infelizmente, não aconteceu. Nossa cadeia produtiva está desacelerando, as embarcações já estão parando de pescar, já existem frotas completamente estagnadas no porto, como é o caso da frota do atum no Rio Grande do Norte, como é o caso da frota de alguns tipos de pescados que são exclusivos para os Estados Unidos no Pará, e o empresariado tem colocado algumas empresas em férias coletivas, aguardando uma sinalização para que a gente possa decidir se vai continuar investindo ou vai lentamente, gradativamente, desfazer uma cadeia tão promissora, porque nós não temos, como foi sugerido,
condições de fechar uma porta e abrir outra. Essa sugestão de alternativa mercadológica, por que não vendem para outros mercados? Isso não é assim. Nós somos do setor privado, empresários, sabemos fazer o nosso negócio, acordamos e dormimos pensando em alternativas de mercado a vida inteira. Isso é o nosso dia a dia. Gostaríamos muito de ter uma diversificação muito grande, mas cada tipo de pescado é destinado a um tipo de consumo, a um tipo de hábito alimentar, a um tipo de país, e nós tínhamos uma relação forte, sólida com os Estados Unidos, de exportação de mais de 75 anos, e eles pagavam o melhor preço e valorizavam o nosso produto, e era com essa lógica que nós atuávamos até agora. Seguimos aqui ao vivo com o Eduardo Lobo, presidente da Abipesca. Eu só vou fazer aqui rapidamente, fazendo só uma correção muito rápida, não desse assunto, mas é que o quanto antes eu fizer é melhor, porque agora há pouco, vou pedir a gentileza até de vir aqui numa câmerazinha fechada, eu estava falando da Luísa Martins. E eu falei que o PT tinha avançado em caso contra Eduardo por atuação nos Estados Unidos. Mas deixa eu corrigir, gente, eu troquei uma letra, que não é PT, é PF. Tá? É já que a gente vai voltar nesse assunto com a Luísa, mas quanto antes eu corrigir, ufa no coração da âncora, tá bom? Não tem nada de PT, é Polícia Federal que vai avançar no caso contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. Beleza? Corrigido aqui o quanto antes. Desculpem, Eduardo, mas ao vivo a vida acontece aqui numa loucura e era importante eu já tirar isso aqui do coração, essa correção aqui pela troca de letra. Débora Oliveira continua com a gente aqui para nós compreendermos os efeitos no setor de pescados. Eduardo, presidente, você teve presente, inclusive, em uma das reuniões do setor, né, empresariado, inclusive, com o governo, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O senhor tem classificado essa reunião, inclusive, como frustrante com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Por que exatamente frustrante? O que o setor esperava nesse momento de iniciativa ou de uma resposta emergencial do governo? O histórico, ele é o seguinte, a gente teve uma reunião há 15 dias atrás com praticamente as mesmas pessoas que estavam nessa última reunião no MDIC, o vice-presidente muito preocupado, muito empenhado, escutou a todos e, na sequência dessa primeira reunião, os setores já enviaram expedientes com sugestões, acusando a necessidade e fazendo sugestões do que precisavam para mitigar, para que a gente tenha um plano de contingenciamento, para que a gente melhore a situação das empresas exportadoras. E quando fomos para essa última reunião, a expectativa do setor privado era de que fosse colocado na mesa já um plano, uma alternativa, um caminho. Mas o vice-presidente voltou a nos escutar novamente. O vice-presidente voltou a nos escutar novamente, com toda a sua equipe, com muita atenção, com muita preocupação, mas adiou qualquer tipo de proposição, qualquer tipo de solução, e isso causa uma frustração em quem está realmente com problema, porque o problema está com o empresariado, o problema está com o setor privado. A gente é que chega hoje, no dia 1 do tarifaço, com essa situação, que era uma crônica de uma situação anunciada já há algum tempo, né? Então, causa uma frustração. Não estou dizendo que o governo não está se empenhando, estou dizendo que o sentimento do setor de que está sofrendo muito, que é muito grave a situação, é de frustração, porque gostaria de ter já um caminho e uma ponte para atravessar esse rio tão caudaloso. De seres humanos que dependem dessa renda, né? Do empresário para os trabalhadores. Inclusive, o mercado dos Estados Unidos é o destino de cerca de 70% do pescado que é exportado pelo Brasil. E até eu quero tirar uma dúvida contigo, Eduardo. Quando a gente fala desses pescadores, a gente está falando de quem? Assim, são pessoas que sustentam as famílias, são pessoas mais humildes, elas estão espalhadas por todo o Brasil. Qual é a realidade desse trabalhador? Ele é autônomo? Ou boa parte está conectado a empresas que gerem esse setor de pesca? Qual é a realidade desses trabalhadores? Eu vou tentar ser bem sintético aqui para explicar um pouquinho dessa cadeia.
Como o pescador artesanal, que é a base que sustenta a pesca extrativa, e o piscicultor, a família do pequeno piscicultor, eles não têm acesso ao crédito. Eles são normalmente famílias que cultivam ou famílias que pescam através de uma embarcação ou duas. Quem é que faz a gestão desse dinheiro para que ele chegue na ponta? São as empresas exportadoras. Elas é que financiam as reformas, a manutenção e direcionam para que tipo de espécie essa pesca artesanal vai produzir, para onde ela vai se dirigir. E tem a obrigação de fazer a compra de tudo que eles produzem, para que eles não tenham dificuldade de venda, e transformam o produto da pesca artesanal em produto de exportação. Então, quando a gente diz que a cadeia ela vai parar, é porque se não tem um mercado imediato para vender e fazer o fluxo financeiro de retorno do capital investido, não tem como continuar comprando. Se não tem como continuar comprando, esses pescadores eles vão parar de produzir momentaneamente, porque eles não têm para quem vender. E a gente não vai impor ao pescador artesanal, à família do piscicultor, preços inexequíveis para que eles possam produzir e a gente se adeque a 50% de taxa. Já é muito difícil a vida dessas famílias, elas já produzem com uma margem muito pequena. Se a gente impor uma redução de 30%, 40% no custo de aquisição, eles não vão conseguir pagar nem o gelo, nem o óleo, eles não vão conseguir pagar nem a ração, nem o alevino, no caso da piscicultura. Então, é uma situação que vai do cliente final até o setor primário produtivo. É uma situação muito triste e que a gente espera um apoio o quanto antes. Ô, Débora, até já, se quiser acrescentar o que você acabou de dizer. Enquanto o senhor estava trazendo essa resposta aqui para a gente, eu estava aqui pensando nesse setor primário, nessa pesca, inclusive artesanal, essa população, né, esses produtores mais simples, que com certeza sempre enfrentam muito mais dificuldade para ter acesso a qualquer tipo de linha de financiamento, como o senhor falou. Qual que poderia ser, então, a medida emergencial eficiente que realmente atenda a esses pequenos produtores? A gente já tinha informado após a primeira reunião e reforçamos agora, existem medidas de médio prazo, longo prazo e existem medidas que são emergenciais de curtíssimo prazo. A gente precisa de uma linha de crédito de custo barato, para que as empresas captem esse dinheiro, continuem comprando a mercadoria da pesca e da piscicultura, transformando em produto de exportação e estocando por enquanto. A nossa expectativa é que a razoabilidade vai vir à mesa em pouco tempo. A gente acha que em 3, 4 meses a gente já vai ter um horizonte melhor, a gente já vai ter um equilíbrio nessas taxas. Óbvio que a medida número 1 que todo mundo pede é que o governo continue negociando intensamente, que não meça esforços para tirar os setores mais afetados dessa lista de taxa, para que a gente vá fazer parte da exceção, como outros setores fizeram. Isso é o dia a dia, o óbvio. Mas enquanto isso não acontece, precisamos de uma linha de crédito com um custo barato, precisamos que as empresas exportadoras sejam integradas ao programa do Reintegra, que é o rebate de 3% no que é exportado, e precisamos resgatar os impostos federais que as empresas exportadoras acumulam, para que isso também seja uma injeção de fluxo de caixa e a gente consiga caminhar. Alguns setores, e a gente endossa o pedido deles, acha que devemos ter um apoio na folha de pagamento, tal qual aconteceu na pandemia, que é um programa de preservação de emprego. Isso é muito importante também e que dure enquanto durar as negociações. Muito, muito bom poder ouvir-te, hein, Eduardo? Obrigada demais por conversar com a gente. E esse traduzir para a vida real é muito importante para que a gente possa compreender a realidade, né, desses seres humanos. Porque a gente fala com um olhar macro, e que também sempre nos importa, mas é importante, através do seu conhecimento, que a gente possa ouvir a realidade, né, dessas famílias, dessas pessoas que sobrevivem da pesca. Conversamos então com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, Eduardo Lobo. Eduardo, muito obrigada.
Muito obrigado, muito bom dia. Espero que na próxima vez a gente já venha com notícias boas, com tudo organizado e com a cadeia reestruturada. Perfeito. Desejamos, torcemos por isso sempre. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada, Débora Oliveira, também pela participação aqui na entrevista. Vamos trazer